Paris, meados do século XIX. Pós-Revolução Francesa, filosofia moderna, iluminismo. As ruas medievais davam lugar a grandes avenidas e parques. A modernidade batia à porta. E no meio dessa revolução que faria da cidade o berço de um movimento intelectual, havia uma febre entre os salões e casas de senhoras da sociedade: as mesas girantes. E em maio de 1855, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor de 50 anos que tinha seu nome estampado em dezenas de livros didáticos na França, foi convidado para uma dessas sessões na casa da respeitável e confiável senhora de Planney-Maison. Cético, filho de pais católicos e devotos de filósofos racionalistas, ele já tinha uma explicação para esse tão celebrado fenômeno das mesas que falavam e dançavam. A eletricidade dos corpos reunidos em torno das mesas, ou simplesmente fraude. Meu nome é Reginaldo Fázio e você está no Espiritismo Sem Mistério. Para o professor Rivail, ao ver a mesa girar, bater no chão, responder às perguntas feitas pelos presentes, ele viu que ali poderia ter algo de sério e que deveria ser investigado a fundo. Por isso, o professor passou meses frequentando as reuniões naquela e em outras casas em busca de respostas, com a cautela que sempre teve desde a sua juventude, utilizando-se inclusive do método científico, um conjunto de procedimentos usado por cientistas para buscar explicações, e normalmente constitui em observação, questionamento, hipóteses, experimentação, análise dos resultados e conclusão. E foi nesse contexto, na mesma casa da senhora de Planney-Maison, que conseguiu entrar em um estudo mais aprofundado do que estava acontecendo após conhecer duas meninas que se comunicavam com os espíritos, Caroline e Julie Baudin. Ainda que lhe parecesse incontestável o que ele presenciava, não se desviava da regra máxima: observar, questionar, comparar e concluir. E com o tempo, boa parte da plateia foi se decepcionando quando Rivail começou a conduzir as conversas de forma a torná-las menos pessoais. Perguntas feitas aos espíritos do tipo: o que torna a alma no instante da morte? Os espíritos possuem uma forma determinada? Essas perguntas foram deixando os presentes cada vez mais desinteressados. E assim, as respostas às perguntas eram revistas, analisadas, comparadas com outras mensagens recebidas por outros médiuns, nome que posteriormente ele deu às pessoas que tinham a faculdade de se comunicar com os espíritos. Para Rivail, mesmo com tanto material já coletado, era preciso uma revisão minuciosa, principalmente porque ele dizia que os espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo. E mais adiante, no livro dos médiuns, ele diz que essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens desprendidas do invólucro corpóreo. E após muita revisão, interlocução com os espíritos, a primeira versão do livro com 501 perguntas estava pronta. O nome? O Livro dos Espíritos. E a autoria não deixava dúvida já na capa do livro. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns. E como ele disse, para coisas novas é preciso ter palavras novas. Então, em lugar das palavras espiritual e espiritualismo que já existiam na época, e para designar a nova crença, os vocábulos usados seriam espírita e espiritismo. E foi aí que Hippolyte Léon Denisard Rivail se tornou Allan Kardec,
um pseudônimo que teve o aval de diferentes espíritos através de diferentes médiuns. E em 18 de abril de 1857, 1.500 exemplares do primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ganhavam as ruas de Paris. E na segunda edição, em 1860, o livro já continha as 1.019 perguntas que possui até hoje. E assim vieram os demais. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. Há outros como O que é Espiritismo, Obras Póstumas, mas estes 5 são considerados os livros base da doutrina espírita. Mas no fim, o que é então Espiritismo? E a resposta está no livro O que é Espiritismo. E Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E na Gênese, ele diz que é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ou seja, o Espiritismo tem um aspecto tríplice de ser científico, pela prática, observação e prova das manifestações e existência do mundo espiritual, filosófico, pelo estudo do homem, do espírito, seus problemas, sua origem, sua destinação, percebendo as consequências morais e estabelecendo princípios. E religioso, pela prática desses princípios morais. Mas afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? E no discurso de abertura da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, na Sociedade de Paris, e publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec disse o seguinte: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral. O efeito desse laço moral é o de estabelecer, entre os que ele une, a comunhão de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, e não sobre uma simples convenção, mas sobre bases sólidas, as próprias leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, pois, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com suas hierarquias de cerimônias e não separaria das ideias de misticismo. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, não podia e nem devia enfeitar-se com o título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz que o Espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. E em suma, Emmanuel, um espírito que ditou muitas das obras do médium Chico Xavier, disse no livro Consolador: podemos tomar o Espiritismo como símbolo de um triângulo.
A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo.